Ok, então aqui a gente vai falar rapidinho da série de Taylor. Tá, ok? O que é a série de Taylor? É a expansão polinomial de uma função em torno de um ponto x0 usando as derivadas, a função, o valor da função e as derivadas nesse ponto. Então, por exemplo, como é que ela é escrita? F de x é igual à função no ponto f0 mais a derivada no ponto f0' vezes x menos x0 mais a derivada segunda f0 duas linhas vezes x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial mais a derivada terceira vezes a derivada terceira no ponto vezes x menos x0 ao cubo sobre 3 fatorial, mais adicionando mais termos. Quantos termos você considerar ali? São infinitos termos, na verdade, em que ela é proposta originalmente. Então, por exemplo, se a função for exponencial de menos x e a gente estiver considerando uma expansão em torno do ponto x0 igual a 1, tá bom? Então, quando a gente faz ali a função exponencial de menos x, a gente deriva ela, fica menos exponencial de menos x, a gente deriva duas vezes mais exponencial de menos x e assim sucessivamente. Aplicando no ponto x0 igual a 1, a exponencial de menos 1 é 0,367, menos exponencial de menos 1, menos 0,367, mais exponencial de menos 1, 0,367, assim sucessivamente, tudo bem? Então, a série de Taylor aplicada para aquela função ali em particular fica sendo f do ponto 0 mais f' vezes x menos x0, mais f duas linhas x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial, assim sucessivamente. O f0 é 0,367, o f' é menos 0,367 e o ponto x0 é igual a 1. Então, observa ali que f duas linhas é mais 367, x0 igual a 1 e assim sucessivamente. Nota que, tendo infinitos termos, tudo bem? Então, nota que isso aqui é um polinômio, né? É um polinômio em x, a única variável aqui é x, tudo bem? Então, é um polinômio de infinitos termos em x, tudo bem? Ok. Bom, a pergunta que vem aqui, mas por que a série de Taylor, o que ela é vantajosa, né? Então, observe que no ponto x0, o polinômio coincide com o valor da função original e suas derivadas, até a ordem do polinômio que a gente for acrescentando. Tá? Então, observe, vamos deixar o polinômio na forma literal ali, mas lembrando que f0, f0', f0 duas linhas e x0 são números e a única variável é x. Tudo bem? Então, a gente tem ali a nossa função, lembrando que isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número, só o x que não é número, tá? O x é a variável. Bom, quando a gente aplica o polinômio, isso aqui é um polinômio, certo? Então, quando a gente aplica o polinômio ali, né, faltando o acento de polinômio, polinômio em x0, ou seja, eu vou substituir x igual a x0, então, o que vai acontecer foi que, sei que esse termo aqui eu vou substituir x0, x0 vai ficar x0 menos x0, vai cortar. x0 menos x0 ao quadrado vai cortar, ou seja, todos os termos de ordem superior vão cortar, vai sobrar apenas o termo f0. Ou seja, o polinômio coincide com a função no ponto, tudo bem? Bom, agora vamos derivar o polinômio e depois aplicar em x0 para ver que a derivada primeira também coincide, a derivada primeira do polinômio também coincide com a derivada primeira da função no ponto. Tá? Então, a gente pega ali primeiro a função, né, e deriva. Quando a gente deriva a função, o f0 corta, sobra o f0' que estava multiplicado por x menos x0. Derivando ali, aqui originalmente tinha um quadrado, ele vai descer esse 2, vai ficar f0 duas linhas, x menos x0. Aqui originalmente tinha um cubo, derivando isso aqui vai descer, vai virar 3, e aqui vai ficar 3 menos 1 vai dar 2. Então, 3 vezes 3 linhas, x menos x0 ao quadrado sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente. Vamos aplicar essa derivada, a derivada do polinômio em x0. Quando a gente aplica o derivado do polinômio em x0, então aqui vai ficar x0 menos, substituindo ali x0 aqui, vai ficar x0 menos x0 vai dar 0, x0 menos x0 ao quadrado ali vai dar 0, e assim sucessivamente. Então, o único termo que vai... Aqui é ao quadrado, né? Tem um erro ali que é o quadrado, tá? Bom, então o único termo que vai sobrar vai ser a derivada f0'. Então, a derivada do polinômio no ponto é igual à derivada da função no ponto em questão, tudo bem? Bom, vamos derivar f' e obter a derivada segunda e depois aplicar em x0. Então, quando a gente deriva esta equação aqui de cima, esse termo é constante, vai zerar, aqui, né, essa equação aqui de cima. Derivando essa equação aqui de cima em relação a x, ao derivar, aqui vai ficar f0 duas linhas, o 2 vai cortar com 2, aqui vai descer o 2, aqui vai ficar 3 vezes 2, f0 3 linhas,
sobre o 3 fatorial x menos x0. Tá? Quando você aplica a derivada segunda do polinômio em x0, você vai ver que a derivada segunda do polinômio em x0 coincide com o próprio valor da função original em x0, tudo bem? Então você pode continuar, mas fica claro que é o seguinte, qualquer derivada do polinômio, né, enésima derivada do polinômio em x0 é igual à enésima derivada da função original em x0, tudo bem? Então essa forma de aproximação é interessante porque ela faz com que um polinômio ele coincida o valor da função e o valor de quantas derivadas você tiver expandindo na série de Taylor com a função original, tudo bem? Bom, pensa só um pouquinho aqui numa forma geral. Uma reta se ajusta a 2 pontos. Então, se você tivesse um polinômio linear, você conseguiria ajustar 2 pontos. Uma quadrática se ajusta a 3 pontos. Se você tiver uma forma quadrática, essa forma quadrática é capaz de se ajustar a 3 pontos, se você puder ajustar os parâmetros ali. Né? Uma cúbica se ajusta a 4 pontos, assim sucessivamente. Bom, um polinômio de ordem 500 se ajusta a 501 pontos. Tudo bem? Então, pensa o seguinte, se a função original ela é contínua e é infinitas vezes diferenciável, então quando você expande ela em série de Taylor, se você pensa ali em infinitos pontos possíveis, você conseguiria ajustar essa função por um polinômio de infinito grau, tudo bem? Então a série de Taylor seria capaz de ajustar a função exatamente se ela fosse estendida até os infinitos termos, sendo a função original contínua e diferenciável, tudo bem? Bom, tipicamente, porém, o interesse se concentra próximo a x0. Então, a série ela é truncada até dado termo, né? E sendo obtida uma função aproximada, uma função que aproxima a função original, sendo essa função aproximada um polinômio de ordem n, tudo bem? Ok? Mas a gente consegue ali ter um polinômio que aproxima a função em torno do ponto x0. Tudo bem? Mas essa é a ideia básica da série de Taylor que eu queria passar aqui, que às vezes ficou confuso até o momento. Okay?